Abram comigo, por favor, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Acharam? O pessoal está elogiando você aqui. A Elza diz: Rafa, você tocou profundamente na palavra. Esse Rafa está ficando bom. Eu vou entregar as lives para ele se virar agora e vou ficar na minha casa. Mateus 5, 48. Portanto, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Em algumas Bíblias está escrito: portanto, sede perfeitos, e perfeição e santidade são sinônimos, como o vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A Bíblia trata de santidade 27 vezes. Mas existem 3 textos bíblicos que podem ser usados para a base da nossa pregação. O primeiro texto bíblico é Levíticos capítulo 20, versículo 7, onde o próprio Pai do céu diz na lei: sede santos porque eu sou santo. Daí você já entende que santidade não é uma sugestão, santidade é uma lei. Levíticos 20, versículo 7. A boca de Deus se abriu e decretou: sede santos, porque eu sou santo. O segundo texto agora não é a boca do Pai, é a boca do Filho, Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede santos, como o Pai do céu é santo. Então o Pai do céu, em Levíticos capítulo 20, que já havia decretado com a boca dele a santidade nossa como é a dele, agora o Filho abre a mesma boca para dizer que nós temos que ser santo como o Pai do céu é santo. E a terceira boca que se abre agora é do nosso Papa, de Pedro, no qual a igreja foi fundamentada na sua fé, na fé petrina. Ele está pregando e ele diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, está escrito: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Portanto, a Bíblia trata de santidade 27 vezes, e de 27 eu destaquei 3. Levíticos capítulo 20, versículo 7, o Pai disse que nós temos que ser santo. Mateus 5, 48, o Filho disse que nós temos que ser santo. E 1 Pedro 1, 16, o nosso primeiro Papa, o chefe da igreja, disse que nós temos que ser santo. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz que o chamado universal do ser humano é a santidade. O que é chamado universal? A Bíblia não está escrito sede casado, sede pai, sede avós, sede missionário. Não, a Bíblia está escrito sede santos. E a partir da santidade todas as outras coisas vão caminhar na sua ordem. Por isso que o Catecismo da Igreja diz que o chamado universal do ser humano é a santidade. E onde está a fábrica dessa santidade? A sua família. Você pode até bater no seu peito e dizer: a minha casa é a fábrica de santos. A minha casa é a fábrica de santos. Os Sagrados Corações querem entrar na sua casa, nessa fábrica de santos, e trabalhar como um construtor, assim como Jeremias nos falou do oleiro que modela o barro. O Senhor e a Senhora, os Sagrados Corações, querem nos descer na casa do oleiro, que é o Pai, para fabricar em nós essa santidade. Mas volta a dizer, onde é a fábrica dos santos? Onde é essa indústria de fabricar santos? É a sua casa, a sua família. Quem disse isso não foi eu. O Papa João Paulo II disse, e isso ficou muito realçado no Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, que a família é uma igreja doméstica. Depois entra o Papa, hoje emérito, Bento XVI, e diz que a família é o santuário
da vida. E o Código de Direito Canônico diz que para uma igreja se transformar em santuário, uma das coisas que ela tem que ter é uma relíquia de primeiro grau. Ou seja, tem que ter um pedaço corpóreo de um santo lá. Então, quando o Papa João Paulo II acredita que a sua família, a sua casa é uma igreja doméstica, ele está dizendo que a sua casa é santa, como a sua paróquia é santa. Aí entra o Papa Bento XVI e diz que mais do que uma paróquia, a sua casa é santa, como um santuário é santo, e tão santo que um santuário precisa ter uma relíquia de primeiro grau daquele santo patrono, e a sua casa também tem uma relíquia de primeiro grau de um futuro santo, que somos nós, eu e você. E então a igreja acredita que a sua casa é a fábrica da santidade. Aí a gente diz, tá, hoje a política só tem ladrão. Roubar é pecado, mas também é um problema de desvio de caráter. E onde é que está a formação do caráter? É na família. O problema da dependência química é um vício que tapa um buraco de algum problema existencial que foi mal gerado na família. A ideologia de gênero é um pecado gravíssimo, mas ela está sendo divulgada com um ativismo tremendo como solução para tentar resolver alguma coisa ainda, como diz o catecismo, uma gênesis inexplicada, mas é uma gênesis que brotou lá no seio da família. Portanto, todos os problemas que acontecem hoje na sociedade foi um problema que teve lá na fábrica dos santos. E é por isso que o documento de Aparecida diz aquilo que está escrito também no documento do Familiares Consórcio, que a família é a célula master da sociedade. O que é a célula master? É a célula mãe, a célula original. Então, se a sociedade vai mal, é porque houve um problema lá na fábrica de santos. Então, todos os problemas que existem na sociedade, claro que podem ser minimizados com políticas públicas, podem ser minimizadas se a pandemia passar, podem ser minimizadas se nós resolvemos problemas financeiros, econômicos, mas elas só podem ser minimizadas, elas não podem ser resolvidas por completo, porque os problemas que existem na sociedade são problemas que foram desajustadas na família. Bate no seu peito e diga: a minha casa é uma fábrica de santos. A minha casa é uma indústria de fabricar santos. Portanto, a santidade precisa acontecer aonde? Na família. Na família. E eu quero gastar todo o tempo que eu tenho te dando algumas dicas sobre santidade na família, ok? Deixa eu tomar uma água aqui. Primeira dica que eu quero te dar. É muito importante que você cuide de você. Esqueça a sua família agora. Imagina que nessa fábrica de santos, o primeiro santo que ficou pronto deve ser você. E eu digo isso porque tem muita gente preocupada demais em salvar a família inteira, mas não conseguiu se ajustar. Tem gente doente querendo ajudar outro doente. E a Bíblia diz que um cego não pode cuidar de outro cego. Então, se salvar a família é uma batalha, nenhum soldado vai doente para a batalha. Você não pode ir baleado, você não pode ir mancando, você não pode ir sem dormir, você não pode ir se arrastando. O soldado precisa ir para a batalha pronto para batalhar, porque ele não tem tempo para ser cuidado.
E eu digo isso porque tem esposas querendo salvar o marido, mas elas não conseguiram ainda salvar a si mesmas. Você precisa cuidar de você. Tem maridos preocupadíssimos com as suas esposas, mas você precisa se preocupar com você primeiro. Tem pais preocupados em salvar os filhos, mas vocês não conseguiram salvar a si mesmo. Então, antes de querer colocar a sua família inteira no céu, entra você primeiro. Por isso que o exemplo e o testemunho são importantíssimos. A gente diz aqui durante a semana, e eu quero repetir, como é que você vai conseguir tirar a bebida dos seus filhos se você ainda não conseguiu se conscientizar em relação a esse tal de beber socialmente? Esse negócio é complicado. Então cuide de você. Arranca a bebida de você, começa a dar exemplo da sua alegria tomando refrigerante, da sua alegria em família tomando suco de laranja. Isso é contagiante. Antes de você querer pregar para alguém, assuma primeiro essa verdade. Então você está preocupado com as roupas que os seus filhos andam usando, você está preocupado com as coisas que eles andam escutando, cuide de você primeiro. Você ainda é escravo dessas músicas de corno, que só fala, desculpa, de putaria, de mulher, de sexo, músicas de duplo sentido, músicas pornográficas, prostituídas, é funk, é arrocha, é forró, é sertanejo universitário. É pisadinha, e só fala disso, de cama, de motel, de sexo. O seu carro tem isso, a sua casa tem isso, a playlist do seu celular tem isso. Você ainda não conseguiu se resolver, mas está preocupado em orar pela sua casa. Então, queridos, se a nossa casa é uma fábrica de santos, o fabricante não é você, o fabricante é Deus, é o Espírito Santo. Você é também um santo fabricado. Então, começa como primeira peça original, você. Amanhã nós vamos dizer, graças a Deus, nessa fábrica de santos, nós tivemos 10 peças legítimas. E você vai dizer, tá, mas a primeira que foi fabricada sou eu. Então, cuide, por favor, de você. Acerta a tua vida de oração. Acerta a tua vida espiritual, acerta a tua conduta. Quem tem que rezar é você, quem tem que confessar é você, quem tem que jejuar é você, quem tem que buscar Deus é você, quem tem que dar exemplo é você, quem tem que dar testemunho é você. Para quê? Para você ser o primeiro santo. Então existem muitas coisas que eu não faço, não é por causa da minha família, existem muitas coisas que eu não faço porque eu quero ser santo. E eu quero ser o primeiro santo da minha casa. Antes de eu cobrar minha esposa, cobrar minhas filhas, cobrar da minha comunidade, eu estou lutando pela minha santidade. Eu estou trabalhando em mim primeiro. Então é muito importante que você cuide de você. Segunda dica. Por que você quer mudar a sua família? Por quê? Tem pessoas que querem mudar a família para se ver livre dos problemas. Ai, Moisés, reza pela minha filha, está me dando tanto trabalho. Então, não é para salvar a filha, não. É porque o trabalho está pesado. É porque o fardo está grande. É porque o casamento virou cruz. Então a cruz está pesada, o fardo está pesado, você está cansado, você nem está dormindo, você não tem paz. Então eu quero resolver um problema para tirar ele das minhas costas. Não. Eu quero mudar a minha família para salvar os meus parentes, para santificá-los, ainda que me custe lágrima, ainda que me custe joelho no chão, ainda que me custe noites mal dormidas. Eu não quero se ver livre do problema, eu quero santificar a minha casa, eu quero salvar a minha casa. Parece ser besteira o que eu estou falando, mas muitas pessoas não têm essa consciência. Vocês sabem que nós temos a fazenda, e a fazenda acolhe dependentes químicos, e eu quero inclusive te lembrar que a nossa fazenda é gratuita. Se você conhece um homem dependente de álcool e de droga, nos peça ajuda, porque nós recebemos homens que moram 9 meses conosco. Mas às vezes as famílias nos procuram, e quem cuida disso hoje na fazenda é o Danilo.
E aí a família diz assim: porque eu não aguento mais, porque já vendeu tudo, porque eu estou endividado, porque eu não tenho paz, por quê? Ou seja, recebe o meu parente aí, porque os problemas aqui estão grandes. É difícil uma família dizer assim: não importa tudo que vendeu, tudo que roubou, não importa nada. Eu só quero salvar o meu parente. Eu só quero santificar o meu parente. A maioria das pessoas querem internar o parente para tirar o problema das suas costas. Nem sempre é para santificar a pessoa ou para salvar a pessoa. Tanto é que nós já tivemos pessoas que se internaram conosco e que voltaram para casa numa maturidade tão grande que começaram a dar trabalho em casa. Por quê? Porque não aceitava qualquer música, não aceitava mais novela, não aceitava bebida socialmente, não aceitava gente sem trabalhar dentro de casa, e a pessoa dizia: eu mandei meu parente para a fazenda, eu queria que ele largasse a droga, mas não queria que ele fosse tão santo assim, porque agora tá um saco viver com ele aqui dentro de casa. Ou seja, tira só a droga dele, mas não tira o resto do pecado não, para não atrapalhar a nossa vida aqui em casa. Então eu faço essa pergunta para você: por que você quer mudar a sua família? Se for para você se ver livre dos problemas, não vai funcionar. Você precisa mudar a sua família, por quê? Porque eu quero a santidade delas. Porque eu quero a conversão deles. Porque eu quero que nessa fábrica de santos, chamado minha casa, a próxima peça legítima a ser feita seja esse meu parente. O marido, a esposa, os filhos, meu pai, minha mãe, meu irmão, é isso. Então, desculpa, algumas pessoas estão com conceitos errados sobre salvação familiar. Terceira dica que eu te dou: tenha conhecimento da realidade da sua casa. Ter conhecimento, entenda o que está acontecendo dentro da sua casa. E Eduardo falou isso esses dias e eu quero repetir: a nossa comunidade ela é bem chata em relação a ajudar as pessoas. Faz uma oração para mim. Não, o que está acontecendo? Não, Deus vai te revelar. Não sou vidente. Me conte o que está acontecendo, porque antes de eu orar por você, eu tenho umas coisas para te dizer. E às vezes eu nem oro pela pessoa, porque às vezes o problema que ela me contou não vai resolver na minha oração. São coisas que eu preciso dizer a ela, que se ela não fizer, o problema não vai melhorar. Eu percebo que a pessoa vem para pedir oração, mas ela não tem conhecimento de causa. Ela não entende o que está acontecendo na casa dela. É como um casal que chega: ai, porque a gente briga muito, ai, porque lá em casa está difícil, ai, porque o inimigo está agindo, a gente está num combate, ora por nós. Eu falei: eu não estou vendo aliança, vocês são casados na igreja? Então, a gente não é casado na igreja, mas a gente vai casar. Eu falei: então começa, não é pedindo oração para parar de brigar, não é pedindo oração para prosperar, não. Começa pelo sacramento, vocês estão em pecado, está errado, Então, muitas das pessoas que pedem oração, que pedem ajuda, não têm conhecimento de causa. Elas não sabem o que é que estão acontecendo. Elas não conseguem entender o motivo do porquê elas estão sofrendo. Então, é muito fácil você pegar uma foto do parente e me procurar no retiro e falar assim: esses aqui são os meus filhos, Moisés. Nossa, eu queria tanto que eles viessem para a igreja. Leva a foto, por favor, ora. E se Deus revelar alguma coisa, você me conta, tá? Mas ora pelos meus parentes para que eles voltem para Deus. Tá, mas qual que é a realidade deles? Eles não voltaram para Deus por quê? Foram um dia? Aí você começa a fazer pergunta. Então, porque quando eu engravidei desse aqui, da foto, o da direita, eu estava separado, engravidei de um rapaz. E aí ele nasceu num período muito turbulento, onde eu também tive depressão, depois eu acabei brigando com o pai dele, então assim, a infância dele foi muito difícil, mas depois resolveu. Tá, depois resolveu o seu problema, mas você encheu a cabeça dele de trauma, de problema, porque você estava em pecado, engravidou fora de hora, jogou ele no meio de um fogo cruzado, e hoje ele cresceu e está dando trabalho. Então não é a minha oração na foto que vai resolver o problema não, você vai ter que sentar com ele
para conversar. Às vezes um pedido de perdão, reconhecer as suas verdades, pedir uma chance, uma oportunidade de fazer diferente. Você vai ter que reconstruir. Oração na foto não vai resolver o problema. Então eu estou dando esses exemplos aqui de coisas que acontecem no dia a dia das missões, das viagens. Só para você entender que para salvar a família, para santificar a sua casa, que é uma fábrica de santos, você precisa ter conhecimento. Porque eu vou voltar de novo na casa do oleiro, eu não entendo disso, me perdoa, mas uma pessoa que trabalha com vasos, ou com telha, ou com tijolos de barro, precisa entender a quantidade que deixa no fogo, a quantidade que racha, que deixa mais escurinho, mais branquinho, que não fica inteiramente assado, que tipo de barro que não vai dar um produto bom. Então, quem fabrica ali o tijolo, a telha, o vaso, entende da produção. Então, se a nossa casa é uma fábrica de santos, nós temos que entender o que está acontecendo para a santificação acontecer. Então, que tipo de barro que vai dar o santo correto? O que está faltando nesse forno? Talvez o forno está fraco. Então nós temos que mudar a voltagem desse forno, porque ele está cozinhando muito rápido e está rachando os vasos. Então tem que ter conhecimento. Então eu vejo que os pais não conhecem nada sobre os filhos. A gente dizia antigamente que o filho que beija, o pai que beija o filho, ele sabe se o filho está usando droga. Hoje pai não beija filho, não frequenta o quarto, a porta está trancada, não sabe o que está acontecendo, os celulares têm senha. Então você não tem conhecimento de causa. Então não adianta pegar a foto e dizer, padre, dá uma bênção aqui. Eu posso até dar uma bênção no seu filho, mas a bênção não vai resolver coisas práticas que você precisa parar para resolver. Então, o conhecimento dessa fábrica de santos chamada sua casa é muito, muito importante. Uma outra dica que eu quero te dar: se liberte do vitimismo. O que é vitimismo? Você só fica chorando, reclamando e... Entende? Não, isso não vai resolver os problemas. Né? Imagina, volta de lá, porque o nosso tema é isso. Os Sagrados Corações querem fabricar santos na sua casa, não é isso? A sua casa é uma fábrica de santos. Já te provei isso na palavra, com os papas, tudo. Já está claro. Agora nós estamos na parte prática. Imagina o funcionário dizer, eu fiz esse barro aqui, mas eu não gostei, magoei, não dou conta, não quero mais saber, eu não dou para isso, vou mudar de profissão. É o que as pessoas estão fazendo hoje. A sua casa é uma fábrica de santo. Aí você não conseguiu fabricar um santinho ainda, você diz, não, porque não tem jeito mesmo, porque o problema está complicado, porque nós viemos da roça, porque a nossa vida é difícil, porque nós temos que mudar para a capital, porque se nós tivéssemos dinheiro, então se nós ganhássemos na Mega Sena, porque o padre só vem de vez em quando, a paróquia é muito longe, o nosso carro é velho. Aí você começa a dizer que a gente vai fechar a fábrica de santos. Então o vitimismo hoje acaba sendo uma desculpa. É muito mais fácil você chorar, reclamar, lamuriar. É muito mais fácil você amaldiçoar do que você dizer, vamos resolver o problema. O que está errado aqui? O que tem que fazer? Vamos provocar reuniões? Gente, aqui na comunidade nós estamos numa série de reuniões para resolver uma coisa desse tamanho. Às vezes a reunião dura a tarde inteira, daí 10, 15 dias a gente faz outra reunião que dura a tarde inteira de novo. São várias reuniões para resolver uma coisa. A família da gente é uma fábrica. Eu já trabalhei em empresa. Eu sei o que é quando todo dia tem reunião. Ou antes ou depois do expediente, 10 minutinhos ali em pé, ao redor do chefe, do líder, para resolver alguma coisa. Então a nossa família, que é uma fábrica, é uma indústria de santos, precisa ter reunião, reciclagem, não é? Aí chega o povo da CIPA para ver se a gente está fazendo certo. Aí vem o controle de qualidade para ver se os produtos, os santos, estão saindo do jeito que tem que ser. São logísticas. Agora o vitimismo e chorar pelos cantos e pedir oração para os outros não vai resolver os problemas. Não vão resolver os problemas.
Mais uma dica que eu te dou. Consagre a sua casa a Deus e não carregue a sua família nas costas. O que é carregar a sua família nas costas? Quem vai salvar a sua casa? Jesus. Através de quem? Da sua aliança. Mas é você o dono das circunstâncias? Não é. Olha a loucura que eu vou dizer. Se você perder um parente, desculpa, você ama, mas você só perdeu um parente. Mas se Jesus perdeu o seu parente, ele perdeu a alma do seu parente. Aí o diabo venceu. E foi Jesus que falou que ele não ia perder nenhum daqueles que o Pai confiou. Jesus tem obrigação, responsabilidade com a sua casa. Você deita e dorme e ronca. Jesus não, ele é o guarda de Israel, que não dorme, não cansa nem descansa. Então 24 horas por dia Jesus está trabalhando junto com a sua mãe, os Sagrados Corações, nos projetos de salvação da nossa casa. Então não atrapalhe, saia da frente, entregue, consagra. Não coloque os problemas das suas famílias nas costas, senão você vai morrer. Tem muitas pessoas com depressão porque estão carregando família nas costas. Tem pessoas que somatizaram as doenças no corpo porque estão carregando família nas costas. Tem gente que nem casou só para ficar resolvendo problema de família nas costas. Aí o seu filho já casou, a sua filha já casou, mas você parece que casou junto, porque todo problema que estoura lá vem recair nas suas costas. Eu vou te dar um exemplo que eu vi hoje na missa. Momento do ofertório. 2 crianças saíram de perto dos pais e vieram até a avó, que estava no banco da minha frente, pedir à avó dinheiro para colocar no ofertório. Eu vi a avó dando 20 reais para um e 20 reais para o outro. É a avó que dá dinheiro para o neto pôr no ofertório, ou é os pais que ofertam com uma mão e dá 2 reaisinhos para o filho pôr com a mão dele para ensinar? Papai oferta, mamãe oferta e está ensinando você a ofertar. É a avó que dá o dinheiro? Isso foi um exemplo besta que eu dei. Perto disso, tem vó que está fazendo papel de mãe, e aí a gente vem com aqueles discursos pronto, né? Porque vó é mãe em dobro, né? Não, vó é mãe da filha dela ou do filho dela, que também é mãe ou pai do filho dele, que é seu neto. Então perceba que a gente vai carregando a família nas costas. Perceba que a gente vai perdendo a liberdade, vai perdendo a privacidade. Perceba como é que as coisas funcionam. Então consagre a sua família no altar, entrega ela no altar, cumpra as suas responsabilidades, mas não carregue família nas costas. Última dica que eu te dou nessa fábrica de santos. Não aceite a sua família te humilhar. Nós somos humildes? Somos. Pagamos um preço alto? Pagamos. Choramos pela nossa casa? Choramos. Mas nós não somos bestas nem idiotas. É porque toda vez que eu vou almoçar na casa de mãe, ela humilha a minha fé. Então chama ela e diz: mãe, não mistura as coisas. Eu vim aqui como filho, eu vim aqui para comer com você, eu vim aqui para te ver. Mas o dia que a senhora abrir a boca para falar mal do meu grupo de oração, para poder falar mal da minha fé, para criticar o meu padre, eu te garanto, mãe, eu nunca mais piso na tua casa. Porque toda vez que os meus filhos vão comer na casa da avó, eles voltam de lá agitado, que não sei o que, mas volta agitado por quê? Não, porque chega na casa da avó, tudo pode, então chama a avó para conversar. Falar, o Davi, inventei aqui agora, o Davi está dando problema na escola, que está muito violento. Então eu fui lá conversar com a pedagoga, ele está piando fino comigo, estou jogando duro com ele.
Mas aí eu venho na casa da senhora, a senhora põe o celular na mão dele. Eu venho na casa da senhora dá uma espada para ele. Eu venho na casa da senhora, eu corrijo ele, a senhora fala, deixa o menino. A senhora não está contribuindo para a educação dele. A senhora precisa me ajudar. Vamos juntar as forças? Então não aceite a sua família te humilhar, não seja motivo de chacota, não aceita piadinha. Gente, aquilo que o ser humano tem de mais nobre é a fé. A fé é sagrada, o seu coração é sagrado, é por isso que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos terra sagrada, amém? Então ninguém pode chegar e jogar xixi na nossa terra, não é? Não pode deixar o cachorro vir fazer xixi na nossa terra, não. Nossa terra é sagrada. Então não aceite piadinha, não aceite palavrão, não aceite acusação, não aceite covardia, não aceite piadinha. Coloque a sua família no lugar dela. E não misture as coisas. Ai, Moisés, porque eu fico tão desanimado, porque eu escuto as lives de vocês, eu acho tão maravilhoso, mas aí eu chego em casa, e aí o quê? E aí você vai permitir todo mundo montar em cima de você e falar o que quer e o que pensa? Então tem gente que está achando que ser santo é ficar de boca fechada e aguentar tudo. Não é. Prova disso? Jesus é santo. E entrou no templo e viu tudo errado, pegou o chicote e quebrou o pau. E quando alguém achou estranho, ele diz, mesmo em cólera, não pequeis. Jesus é santo, ele não pecou, mas mesmo não pecando, desceu o chicote e ficou nervoso. Então não aceite a sua família machucar você, machucar a sua fé. Não aceite, não aceite. Coloca as coisas nos lugares corretos. Eu estou dizendo para você que ser santo não é ser bobo, nem ser idiota. Não é. Então perceba que as coisas que eu estou te ensinando não são coisas espirituais. As coisas que eu estou te ensinando são comportamentos. Eu estou te ensinando comportamentos. Coisas que você na prática vai colocar dentro da sua casa. Que Deus abençoe você profundamente. Que você não tenha medo de ser você mesmo. Não tenha medo da obra que Deus quer fazer na sua casa. Não se entregue. Olhe a sua casa diferente, porque se ela é uma fábrica de santos, você tem que ter alegria de voltar para casa. Se ela é uma fábrica de santos, você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Eu escuto isso direto. Ai, Moisés, eu te escutaria aqui eternamente, aqui é o céu, mas agora deixa eu voltar para a minha realidade lá, né? Porque você está saindo do céu e está indo para o inferno, é isso que é a sua casa? Aí você está na adoração do Santíssimo e fala, aqui está uma bênção, né? Mas agora o quê? Vai sair da presença de Deus, vai para a presença do diabo? Não. Então começa a abençoar a tua casa, começa a acreditar que sua casa é uma bênção, começa a acreditar que Deus tem planos para sua casa, tenha alegria de voltar para casa, não passe em outro lugar na volta do seu trabalho, tenha saudade de voltar para sua casa, curta a sua casa, abençoe a sua casa, peça a Deus que você se reapaixone pela sua casa, porque lá é a fábrica de santos, é lá que Deus habita, é lá que a igreja doméstica está, é lá que o santuário da vida está, é lá que o chamado universal do ser humano, que é a santidade, está, é lá que vai nascer do presidente ao sacerdote. É na sua casa que pode sair o morador de rua do futuro, ou o novo empresário do futuro. Vai depender do quê? Do jeito que essa fábrica de santo está sendo administrada. Se a gente começar fazendo igual o povo do mundo, bater cartão mais cedo, faltar de trabalho, meter atestado, se a gente começar a avacalhar com a fábrica de santos, com a indústria de santos, a gente começa a empurrar a nossa casa com a barriga, é o que todo mundo está fazendo, o resultado não vai ser santo, vai ser peça torta, né? Não tem a musiquinha do homenzinho torto? É isso que vai acontecer. Vai ter um homem torto, vai ter santo do pau oco, bonito por fora, mas rachado. Então tudo isso é um processo que a gente pode melhorar.